Começar a gravar, a gente começa. Ok, então, boa tarde a todas e todos. Deixa eu só achar aqui de novo a convocação. Eu estou mexendo com o negócio do Sucupira, então eu estou com 300 abas abertas aqui, mas está aqui. Essa é a nossa a 38ª reunião do Colegiado Programa de Pós-Graduação em Direito. Vamos seguir aqui a ordem da nossa reunião. Anderson, você chegou a compartilhar as atas daquelas atas que tinham ficado pendentes? Oi, Ale, tudo bem? Beleza. Não, a ata da 34, eu vou esclarecer para o colegiado, eu estava em período de férias e foi acontecer uma reunião de transição. E foi logo no final do ano e essa ata não tinha sido produzida. Quando eu fui verificar os arquivos, o que eu tinha comigo não era a produção da ata, sim um esboço, e o colegiado não aprovou essa ata. E a ata da 37 também vai entrar na próxima reunião, junto com a da 38. Então, para a próxima reunião, vamos ter essas três atas Beleza. para serem aprovadas. Tudo bem, tranquilo. Eu estou colocando todas as atas que já estão aprovadas, estou colocando todas no site, estou mantendo essa coisa que a gente vem fazendo desde o início, de deixá-las todas no site, até porque esse é um dos critérios de avaliação da Bendito do Sucupira, tá? Inclusive, a representação discente, eu andei já pedindo várias coisas para vocês, a Ana Laura me mandou várias coisas, o Rainer também, de produções dos alunos, e eu ainda devo incomodar vocês ainda mais, inclusive os demais, como tem incomodado os professores, porque a gente ganhou uns dias a mais aí com essa troca de direção da CAPES, então até mais ou menos a última semana desse mês é quando eu vou mandar para a PROP o relatório do Sucupira, e para a reitora aprovar, enfim, espero que ela aprove sem problemas, para então ela submeter a CAPES. Então a gente só passar esse informe aí, né, nas últimas semanas, acho que até há mais ou menos um mês, eu tenho estado em cima aí desse relatório da CAPES, e aí tenho invariavelmente chamado vários professores, inclusive lá no WhatsApp do, do mestrado, os representantes, porque tem muitos dados que às vezes a gente não coloca exatamente como deveria no Lattes, às vezes a gente esquece algumas coisas, enfim, então tem coisas que eu sei de cabeça, que aí eu vou olhar às vezes no Lattes e não está lá no Lattes, então eu vou lá e tenho procurado os professores, assim como os alunos, para a gente poder fazer a melhor avaliação possível aí para a CAPES, né? A nossa ideia realmente é de não só sermos bem avaliados, mas inclusive subirmos nossa nota, pelo menos para a nota 4, né? Que numa primeira avaliação de quadrienal já seria algo bem interessante. Por tudo que eu juntei aqui, tudo que eu tenho juntado, eu acho que a gente tem uma boa chance. Quando a gente é muito ruim de divulgar as coisas que a gente faz, né? Eu digo a gente, universidade pública, universidade particular, as universidades particulares, elas divulgam qualquer coisinha que eles fazem de uma maneira toda muito espalhafatosa, e a gente às vezes não divulga com tanta diligência, e aí ao fazer essa avaliação quadrienal é bem interessante poder ficar desencavando, minerando os dados, como o pessoal diz hoje em dia, e descobrir o tanto de coisa que a gente faz. A gente faz coisa pra caramba, né? A gente, digo, os professores, os alunos, a secretaria, enfim, é coisa pra caramba que a gente faz, e tem muita coisa muito boa nesse relatório. Depois que o relatório estiver pronto e tal, eu quero inclusive submetê-lo aqui ao colegiado para vocês verem, inclusive se esqueci de alguma coisa, né? O que mais poderia ser colocado, alterado a redação, enfim. Mas espero até o final dessa semana, ter pelo menos uma versão preliminar aí do relatório. Eu acho que de informes meus são estes. O Anderson está falando que a secretaria tem uma questão trazida pela professora Yara, então fale, Anderson, por favor. Olá, boa tarde a todos. A professora Yara encaminhou para a secretaria o plano de trabalho dela para a disciplina que ela está ministrando nesse semestre, pedindo que o colegiado aprovasse. Todavia, nem todos os professores adotaram esse procedimento, e não existe uma resolução formal
que indique para que todos os professores, antes de que o semestre posterior, o próximo semestre comece, encaminhem seus planos de trabalho para o colegiado avaliar ou para ser arquivado na secretaria, igual é no DEDIR. Então, diante da provocação da professora Yara, eu queria sugerir ao colegiado que pensasse nessa questão, né, alguma coisa procedimental para a gente ter esses arquivos do plano de trabalho como um documento na secretaria e disponível também para os alunos, claro, né, junto com as ementas no começo do semestre. É apenas isso. Pois é, a Yara mandou, eu acho que a Tati também mandou. Sim, tá na pasta do Drive, que a professora Yara mandou. Eu mesmo não mandei o meu, apesar de que o meu tá no Google Não tá não. Classroom. Então. Mas eu acho que seria um procedimento interessante, acho que totalmente informal, quer dizer, seria talvez interessante só para a gente ter arquivado, enfim, sei que os demais pensam aí. Natália, ok. Diga, Mauri, está com a mãozinha levantada. Eu acho que seria interessante, Alexandre, a gente pensar num formato que possa fazer o trâmite no DEDIR e aqui no PPGD num formulário só. Então, talvez seria o caso de Anderson sentar com Betânia, ou nós dois, ou nós quatro, para a gente ver um formulário simples, mais ágil, né, que tramite nos dois rapidamente. Pois é, não, pode ser. Alexandre, Diga, Renata. Eu ia dizer coisa similar ao do Mauri, porque o plano de trabalho ele envolve todas as atividades do professor. Então, eu não sei se valia a pena, às vezes, aprovar na Assembleia do DEDIR e encaminhar para o PPGD, porque aí a gente passa a contemplar, salvo engano, já contempla, o último que eu fiz, eu acho que contemplou a previsão das disciplinas e das atividades da pós, e aí faz esse registro, porque o plano de trabalho, né, é mais a descrição dessas atividades do professor do que da disciplina propriamente, né? Então, não sei. Pode ser, eu acho que de repente a gente pode tentar unificar isso junto com a Assembleia do Departamento, aí o Mauri está aí presente, todos os professores ao apresentarem. É que, na verdade, eu acho que uma boa parte dos professores, não sei se apresentam o plano de... Todo mundo apresenta o plano de trabalho? Não era padrão. Aí, ainda quando a professora Yara estava na chefia, eu não sei se veio uma normativa, ou se ela já iniciou a aplicação de uma normativa pré-existente da UFOP, e aí todos passaram a ser... Você está travando, Renato, não estou conseguindo te ouvir. As maravilhas da internet. Não conseguimos te ouvir, voltou? Você travou. Voltou. Agora sim. Não, eu estava dizendo que essa prática do plano de trabalho, pelo menos quando eu entrei, ela era comum apenas para quem estava em processo de estágio probatório. E aí depois passou a ser ampliado, aí foi ainda enquanto a professora Yara estava na chefia. Então, eu acho que já é uma prática, em princípio, é pedida a todos os professores, e aí talvez a gente aproveitasse para arquivo no PPGD. Não sei se teria sentido fazer 2 documentos de conteúdos, digamos, paralelos. É que, na verdade, eu falei plano de trabalho, na verdade, eu estava pensando no plano de ensino mesmo, assim, da disciplina e tal, das aulas. Eu estava pensando exatamente nisso. Com relação ao plano de trabalho, eu acho que... Eu queria ver com a Mauri se isso está sendo... Agora eu nem lembro mais se eu fiz para graduação, mas se a gente faz lá para graduação, para a Assembleia, seria interessante que o plano de trabalho já, inclusive, contemplasse a coisa de encargo, sim. Eu preencho lá o formulário dos encargos, mas um plano, não lembro agora se você tem feito isso, não. Eu acho que nós estamos falando de 3 coisas diferentes, Alexandre. Eu estava falando de estágio docência, você estava falando de plano de ensino, o Renato estava falando de plano de trabalho. Eu acho que deu Mas é porque a Yara mandou o plano de trabalho, quer dizer, das atividades dela, não da atividade de estagiário de docência, não é isso, Anderson? Não, aí eu não vejo sentido. Bom, eu nunca vi nada sobre isso, não. Eu estava me referindo ao estágio de docência, mas que é o que a gente tem um plano de fazer uma tramitação unificada, uma vez que impacta disciplinas
Mas plano de trabalho do docente, isso aí eu não tenho nenhuma informação. Uhum. E aí você O plano de trabalho do docente é só no departamento, né? gente. É. Porque é lá que é a menor unidade administrativa que regula, né, e verifica o cumprimento dos encargos. Então, no plano de trabalho para o DEDIR, que coloca se tem atividades na pós, tem extensão. Que é aquela planilha que a gente preenche, né? Falando dos encargos e tal, eu acho que é isso. Enfim, mas na verdade, o que eu estava falando era do plano de ensino mesmo, da disciplina daquele semestre, para mostrar as mas aulas. É porque o Anderson disse plano de trabalho, não foi? Aí eu já me remeti a outro documento, então aí a gente aqui bananou. Mas o plano de ensino entendi, porque lá no DEDIR a gente manda antes do semestre, igual mandamos agora, né? Isso. Aí seria aprovado pelo colegiado, entendi. Aí se é da pós... Nem é aprovado, na verdade o colegiado só arquiva, porque assim, a questão da autonomia e tal, a gente nem tem como entrar muito no mérito, né, do plano, é mais só para ter arquivado mesmo. Ana Laura. Tá, acho que ainda estou um pouco confusa em relação ao qual dos três que a gente estaria falando, mas porque o Amaury falou sobre a questão do estágio de docência, né? Não, mas vamos falar, o estágio de docência é o meu primeiro assunto aqui, da pauta mesmo. Na questão da Yara, era o plano de ensino, só para esclarecer, plano de ensino pessoal da disciplina. Que é essa questão que o Amaury mandou aqui no chat sobre a Betânia ter enviado por e-mail. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa também. Que a Betânia mandou é o plano de estágio de docência. Isso, de estágio de docência. O que eu quero falar é sobre estágio de docência. Vamos só encerrar esse assunto aqui do plano de ensino primeiro e a gente passa para o estágio de docência. Ok. Sobre o plano de ensino, ou seja, sobre a disciplina que o professor vai dar naquele ano, seja no primeiro ou no segundo semestre, eu acho que poderia ser interessante o professor mandar, sim, e acho que isso é uma coisa que a gente poderia adotar na pós-graduação também. Já fazemos isso na graduação, a gente pode adotar isso na pós-graduação, e é mais só para ter arquivado mesmo. Enfim, acho que poderia ser interessante. Se a gente tiver alunos de fora do programa que venham requerer, eu quero fazer uma disciplina e tal, a gente tem como mostrar o plano de anos anteriores, a pessoa possa guiar, enfim, eu acho que poderia ser uma prática interessante. De repente a gente pode pedir para os professores que estão dando aula nesse semestre, inclusive eu, que todos mandem, e para o segundo semestre pedir para que eles mandem antecipadamente. Eu acho que é razoável isso. Tá. Na graduação funciona, acho que é a última assembleia, né? Ou a última assembleia? Não, na última semana. Na última semana, foi agora, né? Exatamente. Eu, inclusive, mandei com umas 2 horas de atraso, mas, enfim. Vocês sabem por que eu estou preso no 7º círculo do inferno desse negócio. Tudo bem. Plano de ensino. Agora sim. Agora vamos falar sobre estágio de docência. Sobre estágio de docência, eu queria só... eu e o Anderson, a gente estava discutindo sobre isso, olhando o regimento interno do colegiado, enfim. E eu acho que a gente não precisa... para os alunos que são bolsistas, é interessante que esse plano de ensino passe pela comissão de bolsas, para a comissão de bolsas poder atestar que o aluno bolsista está cumprindo os 2 semestres que ele tem que fazer. Mas para os demais alunos, como esses planos de ensino eles são aprovados na Assembleia do Departamento, eu acho que no nosso caso aqui poderia ser uma coisa que não precisava nem passar pela reunião de colegiado, assim. Não sei se a gente teria por que dispor sobre isso, aprovar ou não aprovar, enfim, eu não acho que seria... na verdade, então, a minha proposta nesse sentido, eu já vou abrir para todas e todos, é no sentido da gente transferir essa questão de análise de plano de estágio de docência dos bolsistas para a comissão de bolsas, mas quando não for nem sequer bolsista, a gente recebe as informações lá via secretaria do DEDIR para a secretaria do departamento arquiva, para efeito de fazer matrícula, enfim, essas coisas aí, mas assim, da gente não precisar ficar deliberando sobre isso. Vamos lá, Ana Laura. Exatamente sobre essa questão do plano e do relatório, né? A gente está com, acho que um probleminha de comunicação, né? Desde a última reunião eu tinha pedido e a gente ficou também sem saber. E aí os alunos só tiveram ciência de que deveriam fazer alguma coisa em relação ao plano de estágio de docência para o próximo semestre, quando foi enviado a convocação dessa reunião de hoje, né? Que a pauta 5 lá estava assim, aprovação de plano de estágio de docência. Eu tinha pedido na última reunião para ser enviado para a gente, para os alunos, né? Porque eu não sei como que isso é feito entre os professores.
a data que eles precisariam enviar esses planos. E se seria realmente só para o colegiado, só para a secretaria da graduação, ou também para o colegiado. E aí isso ficou de ser resolvido e ser enviado para a gente por e-mail, e não foi. Então, os alunos, eles não foram informados, alguns alunos, que alguns professores, né, têm mais contato com a secretaria da graduação, e ficaram sabendo que teriam que ter enviado nessa última semana, eles enviaram, mas a grande maioria dos alunos não enviaram, não ficaram sabendo que era para ter enviado essa semana passada, né, porque não foi enviado esse e-mail que ficou de ser enviado para a gente. Ficou de ser enviado para a gente esse e-mail informando a data do plano de estágio e também falando quando que abriria o formulário para solicitar a matrícula no estágio de docência. E também não foi nada disso foi enviado, então a gente está totalmente sem saber a qual pé está de pedir para fazer estágio. Então, por exemplo, tem alunos que precisam fazer estágio agora, isso aí da minha sala, por exemplo, tem alunos que precisam fazer estágio agora, porque senão eles não vão conseguir juntar com a questão dos trabalhos da dissertação. E aí, então, eles perderam o prazo, sendo que a gente nem foi avisado desse prazo. E aí a gente está com esse problema. Eu mandei esses dias, ou foi a secretaria, mandou esses dias uma informação até a pedido do Amauri, pelo menos foi mandado para todos os professores, sobre essas questões de data de matrícula, porque a gente está com esse problema dos calendários descompassados, né, entre graduação e mestrado. Mas, Anderson, fala para nós aí, como é que está essa questão dos prazos? Oi, Alexandre, boa tarde, Ana Laura. O que acontece? Eu até estou procurando aqui o e-mail para compartilhar com vocês, eu parei de olhar agora no segundo. Foi encaminhado para os professores quais são as datas. O nosso problema é o seguinte, após, hoje, ela está no 2021.1. A graduação estaria no semestre passado, se eu não me engano, acho que no 2020.2. E está acontecendo um descompasso entre o aluno ser matriculado na pós-graduação, onde ele, de fato, recebe os créditos por isso, e se matricular, e alinhar com o calendário da graduação, que é onde ele realmente executa isso. O que aconteceu? Para esse semestre agora da pós, a gente sequer abriu, tinha aberto, né, nesse primeiro instante, a questão do estágio de docência. Ele ficaria para o segundo semestre, a segunda parte do semestre, por questão de carga horária. Para o mestrado, o estágio de docência, o estagiário precisa cumprir 30 horas de carga horária. Dentro dessas 30 horas, apenas 9 horas são dedicadas à questão de lecionar aulas do professor. Isso pelo regulamento de estágio de docência da UFOP. Então, assim, em termos de prazo, estamos corretos. O que acontece é esse descompasso entre os dois calendários que acabou gerando esse conflito. Então, assim, os alunos não perderam prazo, eles vão poder executar o estágio de docência ainda esse semestre. A gente foi, inclusive, até surpreendido semana passada com o volume de pedidos de estágio de docência, que a gente não estava sequer cogitando essa possibilidade agora nesse primeiro momento. Mas a gente entendeu o que aconteceu, que o semestre da graduação concluiu agora e vai começar um novo semestre, o pessoal já se antecipou para o novo semestre que vai vir. Tá, mas aí, porque teve uma informação de que passou o prazo para enviar os planos de estágio de docência, para iniciar agora, né, o estágio de docência, dia 24 de maio, na graduação. Entendeu? Eu acho que não é um prazo do colegiado, né? É um prazo da secretaria da graduação. Só que esse prazo não foi passado para a gente, né? Não sei se foi passado para os professores. Porque a gente não estava falando se, em relação, quem tem que aprovar é a secretaria da graduação, certo? Então, quem define o prazo para ele ser aprovado seria a secretaria da graduação. E aí, alunos tiveram informação de que já passou, conversando sobre essa questão. Alguns professores informaram os seus alunos de que esse prazo teria sido na semana passada. Não, gente. Na verdade, não. O que tinha prazo na semana passada era plano de ensino, que era um plano de ensino da disciplina da graduação. Prazo de envio para o colegiado da graduação, CODIR. O DEDIR não colocou nenhum prazo para aprovação de plano de trabalho, não. De docência.
plano de trabalho de estágio de docência não há prazo fixado pelo DEDIR, não. Tá. E aí, então, até quando quem quiser, vai, né, os docentes, oi? Quando vocês quiserem, não tem prazo. Não, mas porque tem que, para quem quiser começar o estágio de docência no dia 24 de maio, que é o primeiro dia, né, na primeira semana, no 20.2, né? Isso, 20.2. Até que dia que esses alunos eles têm que enviar para ser aprovado pelo colegiado da graduação esses planos de estágio? Não, o colegiado da graduação não aprova plano de trabalho de estágio de docência. Quem aprova é a Assembleia. Eu acho que a dúvida, gente, veio porque no plano de ensino da graduação já tem que estar prevista a realização de estágio de docência, não? Pode ser. Aí eu acho que é aí que gerou essa dúvida, né? Já que os planos de ensino da graduação, que teriam que ter a previsão de realização de estágio de docência, já foram encaminhados, né, ao CODI, né? Eu entendo assim dessa forma. Mas na verdade, poderia estar, mas não necessariamente. Não necessariamente, mesmo quem não fez constar, não quer dizer que a pessoa não possa receber o estagiário de docência, enfim. Não, eu tô falando assim, que eu acho que a questão do prazo... Da onde surgiu surgiu a lenda urbana, né? Mas, por exemplo, essa questão que estava na nossa convocação, esse ponto 5 aqui, aprovação de plano de estágio de docência. Dos estágios de docência que já foram cumpridos. Então, é relatório. Não é relatório, não. Não, do pessoal que apresentou a Avalanche semana passada, dos novos. É assim, os professores encaminharam para a secretaria em conjunta coordenação os seus planos de ensino e suas propostas de trabalho para estagiário e docência no próximo semestre. Eles encaminharam antes de acontecer a assembleia do DEDIR, pedindo que o colegiado da pós-graduação avaliasse essa questão. Esses são os planos de ensino que está sendo olhado hoje. Entendi. O que, assim, o Alexandre propôs, que a gente está propondo, é o seguinte: já existe uma tramitação interna, que é o Departamento de Direito, que está acima da pós-graduação, pois a pós-graduação pertence ao Departamento de Direito, né, foi originada dele, já deliberou sobre o tema. Então, o que a gente propôs aqui seria encaminhar todas essas informações para a comissão de bolsas e estágio em docência, e retirar da pauta do colegiado. O colegiado não deliberar sobre aprovação ou não de plano de estágio de docência. Entendi. E aí também não seria mais na assembleia do departamento. Seria a comissão de bolsas. Não, só quem pode aprovar a realização do estágio de docência por resolução da UFOP é a Assembleia do Departamento. Isso continua acontecendo. A prática que a gente tinha adotado era o colegiado também aprovar para ter um duplo cheque. Era um carinho a mais que a gente tinha. Só que a sugestão hoje da coordenação é de que a comissão de bolsa e estágio de docência faça isso até para deixar o colegiado com mais liberdade na pauta, para debater outros temas, como as solicitações de ciências, resoluções, edital, série de outros fatores. Foi isso que a gente está propondo. O que seria ótimo, porque realmente eu acho que o que está causando desde o começo, né, da pandemia, é que os alunos não sabem para quem que eles enviam. E os professores também não estão sabendo. Tipo, os alunos não estão sendo informados, os professores não estão sabendo. Então, tem professor que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que a gente vai falar hoje, a Ana Carolina, né? Ela fez estágio lá na educação. Foi uma confusão para ela conseguir saber quem que precisava aprovar o plano dela, para quem que ela tinha que enviar, qual que era o prazo para ela enviar esse plano. Então, a gente está com ninguém está sabendo direito o que faz, entendeu? E aí, a questão é o seguinte, igual você falou que foram vários professores que, né, tomaram a iniciativa e enviaram para o colegiado esses planos de estágio para iniciarem no 20.2 da graduação. E quem ainda não enviou, alunos que não enviaram... Tem que enviar, o procedimento é enviar para a Assembleia do Departamento, para a coordenação do Departamento de Direito. E aí depois que vem para cá. E depois, aí, na verdade, a Assembleia aprova, a Betânia aprovou a de referêndum agora, né? Porque, na verdade, nós estamos de férias todos aqui, inclusive, né?
Não, as minhas começam dia 6. Ah, não, eu tô de férias. Bom, eu tô de férias, mas não tô de férias. Mas, enfim, é para a coordenação do departamento. Aí a coordenação do departamento manda para a assembleia do departamento, a assembleia aprova, e a Betânia vai mandar de volta para a gente aqui, a secretaria vai mandar de volta, e aí a minha sugestão é de que a gente nem aprove isso daqui mais, que isso vá para a comissão de bolsas e estágio de docência, enfim. Uhum. E aí, quando que foi essa última? Já teve uma última assembleia do departamento? Teve esses dias. Já. Tá todo mundo de férias. E aí a próxima vai ser só depois que iniciar o semestre. Nós estamos aprovando por provisão, Ana Laura. É só dar uma provisão. Então, qualquer aluno que quiser ainda começar o estágio de docência no período 20.2, pode ainda enviar o plano de estágio para a secretaria, para a Betânia. Isso. Tá, não teve perda de prazo. Não, a assembleia já passou. Não. E aí, e ainda que não tivesse assembleia, que não é o caso, porque estamos de férias mesmo, mas de qualquer forma é aprovado por provisão, seja o Amaury, seja a Betânia, enfim. Entendi. E aí a minha sugestão é que isso seja, quando formos pensar no calendário, né, nosso calendário, a gente já veja isso com o departamento, para que a gente já venha informado no nosso calendário, entendeu? No nosso calendário vai vir, a aula começa tanto, né, a gente tem aula até tal dia, férias tal dia, matrícula tal dia, matrícula em estágio de docência tal dia, prazo para envio do plano de estágio tal dia, e aí, com referência aonde que a gente tem que enviar esse plano de estágio de docência, porque aí tá ficando né, às vezes, tem professores confusos também, entendeu? Tem professores que também não estão sabendo, cada hora fala uma coisa, e tá todo mundo, né, o que é normal a gente tá vivendo essa situação, mas aí a gente tentar fazer essa uniformização, assim, de colocar já no calendário, de colocar, até tal dia, a gente tem, né, a última assembleia do período, né, vai ser tal. Então, quem quiser começar o estágio de docência no outro período tem que enviar até esse dia, para ser incluso na Apesar pauta. de que eu não acho que tem uma agenda prévia de todas as assembleias, não, mas, enfim, acho que a gente pode prever no calendário. Uma previsão, assim, uma coisa mais organizadinha, porque tem esse probleminha dessa falta de uniformização. E aí, com isso também, vem depois, né, feito o estágio de docência, o relatório de estágio de docência. Ele tem que ser aprovado, ele tem que ser enviado para quem? Prazo para ele ser enviado? Alexandre. Oi, Renata. É só porque eu tinha levantado, eu te cortei, Ana Laura, é só porque é ainda referente ao plano, é só pelo seguinte, eu me recordo, eu só queria me nortear mesmo. Tem uma normativa aí, Alexandre e Amaury, alguma norma que tem essa orientação, então, sobre envio do plano de trabalho do estágio de docência para a coordenação do DEDIR? Por que eu pergunto isso? Porque eu me recordo muito vagamente, uma vez que a Tatiana até trouxe lá na Assembleia, sobre essa dúvida de que, até então, naquela época, o colegiado da pós aprovava o plano do aluno, o plano de ensino do professor era aprovado em Assembleia, e aí ela, por iniciativa da Tatiana, estava levando para a Assembleia também. Então, se houve alguma modificação, eu não conheço, é só para que eu me oriente mesmo, tá? Amaury. A minha sugestão, mais uma vez, a gente até conversou sobre isso, Alexandre, é que a gente faça uma reunião das normas, uma consolidação das normas sobre o tema, que nós façamos um formulário bem objetivo, bem claro, dizendo as competências, dizendo os prazos, porque aí no próximo a gente já faz tudo bonitinho como deve. Betânia fez referência aqui na provisão 213, eu vou abrir aqui, ver se eu consigo. A resolução CEP 8040, não é essa não. Resolução CEP 7465, Renata, que trata das atividades de estágio de docência no âmbito da UFOP. Então, resolução CEP 7465. A minha sugestão é que nós tenhamos uma comissão, né, um grupo, sei lá, Alexandre, Anderson, Betânia, pode ser, que nós façamos a construção de um documento com um formulário e a gente, a partir dele, nós consigamos padronizar isso.
Não está difícil, não. Concordo. Na verdade, a gente já está falando isso, né? Eu, na verdade, gente, só não estou colocando... isso já está... O Amaury, a Bethany, eu, Anderson, já, inclusive, se reuniu junto com o Codir também, já colocamos isso em pauta e tal. Eu só não estou mesmo à frente desse negócio nesse momento, é porque realmente eu não... Ou eu faço isso ou eu faço Sucupira. As duas coisas não tem como fazer. A gente aguarda nesse momento. Então, agora, o que tem sido prática até então, com relação ao relatório, é do relatório ser submetido ao colegiado. O relatório, depois que o estágio de docência já foi feito. Eu acho que o relatório também poderia ser aprovado só pela comissão de bolsa e estágio de docência, não precisaria ser aprovado pelo colegiado. E aí, relatório é assim que termina a disciplina da graduação. Oi. Quando nós façamos um outro padrão, acho que pode ser dessa forma, sim. Pelo menos até que a coisa seja regulamentada aí. Enfim, eu até vou sugerir isso para essa regulamentação. Que no que tange ao mestrado, vá tudo para a comissão de bolsas e estágio de docência. Beleza. E aí o prazo do relatório seria o último período da graduação? O último dia da aula do... Eu acho que a gente pode estabelecer qual prazo. Até agora não tem tido nenhum prazo, né? A gente pode estabelecer um prazo. Podemos até estabelecer um prazo aqui, sugerir esse prazo para essa futura regulamentação, que vai vir, eu acho que uma semana após o final das aulas da graduação, não acho que precisa mais do que isso, para entregar esse relatório. Porque tem também, aí tem os alunos, né, que já fizeram esse período, o 20.1, e estão querendo saber para quem que enviam e qual que vai ser, né, a data final para enviar. Eu acho que, então, para os alunos que terminaram agora, que fizeram agora, a minha sugestão, e aí eu quero que vocês me digam se vocês concordam, é deles, as aulas já terminaram semana passada, deles mandarem, quem não mandou ainda, mandar até, sei lá, até o final dessa semana, para a secretaria, e aí a secretaria, eu vou aprovar nesse momento de referendo, na próxima reunião nossa do colegiado, eu trago aqui para vocês referendarem ou não, enfim. Tá, se puder ser no dia 10, pelo menos, porque aí dá uma semana, porque acho que talvez tenha aluno que ainda não preparou. Pode ser, dia 10, até o dia 10. Okay. Quem levantou a mão aí que eu não vi? Você estaria de acordo, a Amaury? Quem? Eu vou pedir, Anderson, então, por favor, manda um e-mail para todos os alunos, só os alunos dessa turma, né, para eles enviarem, então, o relatório para você, para a secretaria, até o dia 10, por favor. Então, aí, em relação ao estágio de docência, esses 2 pontos que foram, conseguiram chegar. Então, quem quiser fazer estágio de docência para o 20.2, ainda pode enviar, e é só para o departamento. Só para o departamento. E aí, o relatório de quem já fez o 20.1 é enviar para o Anderson até dia 10. Exatamente. Muito obrigada. Outro ponto aí quem quiser fazer, né, vai enviar para a secretaria, e a matrícula, solicitar a matrícula no estágio de docência. Ô, Ana Laura, assim que eu recebo a resolução do DEDIR, eu já estou autorizada a fazer a matrícula. Tá. O aluno já solicitou ao DEDIR, né, a secretaria do DEDIR, a assembleia do DEDIR, e já foi aprovado lá, eu já posso implementar o ato aqui. Não precisa, a gente pode eliminar essa questão do aluno ter que solicitar novamente na posse. O que aconteceu no semestre passado é que teve uma janela temporal que não teria reunião do DEDIR devido às férias, os alunos queriam fazer, aí por isso a gente abriu aquele formulário e permitiu que eles solicitassem lá e depois trouxessem o plano de trabalho aprovado pelo DEDIR até dia 30 de março, que foi o que aconteceu o semestre passado. Ok, então o aluno enviando o plano de estágio para o departamento, ele vai ser aprovado lá de referendo, e ou em assembleia. É porque não vai ter assembleia, né? Não, agora não, mas agora. Eu estou dizendo a regra geral, né? A regra geral é que seja aprovado em assembleia. Isso, mas, agora enfim, não. Assim antes que de começar o período, não vai ter. Assim que for aprovado, seja a de referendo, seja em assembleia, ela é mandada para o Anderson e o Anderson faz a matrícula. Tá, e aí vai ser o próprio departamento, ele envia para o Anderson, ou o aluno ele tem que solicitar para o Anderson? Não, o departamento não. A Bethânia tem enviado, eu tenho conversado com ela, então não tem necessidade, o aluno já deu entrada no processo em um setor, né, que é o DEDIR. Okay.
Eu recebendo o processo já tranquilo, ele não precisa. Assim, claro, se ele quiser ter um zelo a mais, informar que ele deu entrada no processo no DEDIR, para que fique atento, ele pode, é tranquilo, mas a Betânia tem me encaminhado, é só questão de espera mesmo. Ok. Então, a providência que o aluno que quiser fazer o estágio de docência no 20.2 ainda não enviou esse plano de estágio, é enviado para o departamento, essa é a providência obrigatória. Isso. Isso. Muito obrigada. Muito bem. Vamos lá, então. Seguindo aqui a nossa ordem do dia, a primeira coisa, na verdade, essa coisa do estágio de docência estava em outro lugar aqui, mas beleza. Era número 5, a gente acabou adiantando. Mas é a questão lá do Sisbin. O Sisbin, a UFOP não está mais com o programa lá de rastreamento de plágio. E isso, por causa disso, então, não tem como mais fazer essa exigência do depósito, primeiro lá no Sisbin, para que eles façam a varredura e tal, não tem como fazer isso nesse momento. E aí, eu conversando com o Anderson, a gente fez uma proposta aí. Então, Anderson, fala aí qual que é a ideia. Pessoal, só para frisar, entrei em contato com o Sisbin e não se tem previsão de que a UFOP renove a licença do software farejador de plágio, né? Então, assim, existe a resolução da UFOP que diz que todas as dissertações de pós-graduação devem passar por esse farejador de plágio antes, para manter o nível de qualidade, claro, dentro da instituição. Todavia, a UFOP não conseguiu renovar essa licença. E agora a gente tem esse problema que os alunos não... eles podem mandar para o Sisbin, mas não vão ter o relatório de volta e fica nesse limbo. O que a gente pensou? Diante dessa situação que é totalmente atípica e foge totalmente da nossa alçada, a gente não tem como comprar um software anti-plágio para ontem, a gente nem tem recurso para isso. Enfim, a nossa sugestão é de pegar esse prazo, que era de 1 mês, para o aluno depositar no Sisbin, o Sisbin exigir esse prazo, a gente vai jogar esse prazo para frente. O prazo de depósito na secretaria, num primeiro momento, se manteria. Não estou levando em consideração o próximo ponto da pauta que vai decorrer sobre isso. Estou pensando só nesse ponto agora, nesse primeiro momento. Os alunos teriam esse 1 mês a mais para mexer na dissertação e, infelizmente, o orientador, orientadora, teria que ter um carinho a mais na hora de reler o trabalho do aluno em cima dessa questão, porque, infelizmente, a gente não tem como verificar o plágio. Não existe nem, assim, como minerar esses dados nesse momento. É inviável. Então, a ideia inicial é, para essa turma específica, cancelar a questão do plágio, do farejador de plágio. Professora Natália? Por favor, Natália. Eu acho assim, eu estou de acordo, né, com essa questão do prazo dele, né, não ser contado ali para a questão da defesa, só que eu acho que podia ter um e-mail da coordenação com cópia para a secretaria, né, assim, a secretaria e a coordenação enviarem um e-mail para o Sisbin, entendeu? Para que venha essa resposta formal para o programa, sabe? Para a gente, porque assim, alguns alunos que já tentaram mandar, eles têm essa resposta. Mas para a gente não ficar fazendo esse retrabalho de todo aluno ter que mandar para o Sisbin, para vir a resposta negativa, entendeu? Eu acho que a gente já podia mandar a secretaria, a coordenação, né? Aí depende da organização, já colocando assim, que já foi realizada essa reunião do colegiado hoje, que a gente já tem ciência, né, da resposta do Sisbin, e sabemos, né, da impossibilidade de comprar e tal, porque, assim, que no fundo a gente está autorizando o descumprimento de uma norma. Só que eu acho que a gente tem que mostrar que a gente não está cumprindo, não é porque a gente não quer, é porque a universidade não está dando condição para isso, né, e a gente está, assim, é um resguardo, eu acho, sabe, para o colegiado, para os professores e para os alunos que vão defender agora. É lógico que tem, né, ainda vão passar por banca, vão passar por correções, tudo isso ainda pode acontecer e, eventualmente, às vezes, né, pode até passar pelo programa e depois ser identificado alguma forma de plágio ou outra irregularidade. Só que, assim, a minha sugestão era só essa, sabe, de fazer uma comunicação, né, em nome da turma toda. Eu acho interessante, sim. Eu vou redigir isso com
com o Anderson e vão mandar. Eu acho que isso é ok, a gente fazer, não tem problema nenhum. A questão que a gente está pensando aqui também, além disso, no sentido de que isso aumenta o prazo de alguma forma aumenta o prazo para os alunos, né? Eles ganham um mês aí que eles perderiam com o trabalho parado lá no Sisbem. E é aquela questão, eu acho também que os prazos para depósito, eles podem ser flexibilizados de alguma forma, né, eu entendo, a Vitória perguntando, eu entendo que o depósito ficaria só na secretaria, né, eu ia falar da questão assim, dentro do prazo final, né, assim, até o prazo final, poderia flexibilizar de alguma forma também o envio final, por causa como assim, todas as bancas vão ser remotas, né, todo mundo vai receber o trabalho no PDF mesmo. Então, assim, a organização né, da secretaria vai ser muito menor do que se fosse todo mundo realizando presencialmente, né? Então, assim, eu acho que a gente podia pensar até, não sei, decidir agora de uma vez, que ficasse em responsabilidade do professor orientador, sabe? Ver essa questão da sala. Eu entendo que tem a parte da obrigatoriedade dos bolsistas assistirem às bancas, só que eu acho que a gente tem que pensar também na situação excepcional que a gente está e da dificuldade de marcar horário com várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, eu acho assim, na hipótese de ter 2 ou 3 bancas que precisem ser feitas, sabe, no mesmo dia, no mesmo horário, que isso fosse flexibilizado. Porque, não sei, eu estou pensando, né, na quantidade de defesa que a gente vai ter, na quantidade, a gente ainda é um programa pequeno, todo mundo dos professores vai estar participando, pelo menos umas 3 bancas, né, então eu acho que a gente podia fazer, sabe, que eu lembro no início tinha sido aventado isso, né, de ter um formulário na secretaria e de que as coisas fossem feitas, só que pelo que eu tenho visto de marcações de banca, inevitavelmente vão coincidir, né? Então, que a gente fizesse um pensamento, né, que não prejudicasse, né, os bolsistas que necessariamente têm que atender, mas que conseguisse adequar os horários dos examinadores das bancas, principalmente, né, e tem muita gente com orientação também, né, assim, pensando já em facilitar. Oi, Ana Laura. Concordo totalmente com o que a Natália propôs. Nas dissertações do ano passado, né, que foram definidas no começo de 2020, teve defesas no mesmo horário. Né, foram poucas, mas houveram. Então, assim, acho que não tem prejuízo. O prejuízo maior seria o professor ou o aluno perder uma pessoa da banca porque não pode, né? Às vezes a pessoa de fora tem um horário muito restrito, e aí acaba não podendo convidar aquela pessoa porque não tem horário. Acho que... Não me oponho. Com relação à organização desse calendário de bancas aí, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer como faz lá na graduação, inclusive, aquela planilha lá em que os professores vão preenchendo e depois colocam os links, os dias, horários e os links do Google Meet, em que elas vão ir acontecendo e tal. Acho que à medida que os professores forem marcando essas bancas, é importante que, obviamente, eles avisem a secretaria para que a secretaria vá fazendo ou eles mesmos vão preenchendo aquela planilha em Anderson. Acho que talvez, até para evitar eles te avisarem de última hora e tal, a gente pode fazer uma planilha de Excel, do Google Docs aí, do Google, enfim, Google Planilha. Alexandre, outro ponto que eu queria trazer, até para ser repensado também, essa questão do depósito na secretaria. Porque num cenário normal, né, antes da pandemia, o depósito na secretaria era pensado para o discente entregar a versão impressa, né, a gente exigia em torno de um mês, porque a gente pegava essa versão impressa e encaminhava via correio, através da UFOP, para os membros da banca. Então, a gente pedia um prazo de um mês, porque você tinha uma tramitação física, né? Ela tinha que sair fisicamente de Ouro Preto e se deslocar, às vezes, para São Paulo, já aconteceu de Mato Grosso, já aconteceu de até para o Ceará. Com a questão de que a gente vai mandar em formato digital, eu acho que o prazo de depósito na secretaria a gente podia reduzir também, até para dar um prazo a mais para o discente poder defender. A maneira como o depósito é feito na secretaria
vai precisar ser repensado pela questão da pandemia, que não tem como, né? É só uma sugestão para o colegiado. Eu acho que podia ser feito, Anderson, né? Lá na praça a gente tem feito muito formulário do Google, né? Porque o formulário a pessoa já coloca, então assim, o aluno vai ter que preencher o nome dele, do orientador, quem é da banca, onde é, o contato da banca, e lá tem como ele colocar, né? Subir a versão. Que o bom é que o formulário ele já gera, né, uma planilha para a gente, e a secretaria já vai ter acesso lá a todos os trabalhos. Eu acho que a questão de data, por exemplo, assim, pode abrir esse formulário hoje e deixar até a última data de depósito, entendeu? Já que vai ficar tudo um registro só, eu não vejo problema para isso, não. E aí teria um prazo mínimo para os alunos mandarem para a secretaria? Só para concluir, professor Natália, a gente até já tem um formulário, eu estou até revendo alguns pontos nele para adequar, para ficar mais próximo da realidade atual. E, Ana Laura, com relação ao prazo, aí eu tenho que ver com o colegiado, porque, assim, o que o colegiado considera como um prazo mínimo para o membro da banca receber o trabalho e ter um tempo hábil para ler? É esse que é o baremo, para a secretaria não tem como dizer assim, um mês é necessário quando se tinha questão da logística, agora como a logística passou de dias para segundos, que é e-mail, aí cabe ao colegiado decidir, eu acho. Eu voto em 2 semanas, gente. Eu acho que 2 semanas. Eu vou participar de uma banca de doutorado na quinta-feira que vem, recebi hoje o material na UFV. Então, eu acho que 2 semanas é razoável. Uhum. Também acho 2 semanas razoável. Renata, Mauri, o que vocês acham? A Ana Laura concordou também? Já concluído lá. Não vi. Agora sim, agora que eu vi. A Mauri e a Renata no chat. Só para afirmar, então, só confirmando, quando que está a data das defesas? A gente sabe quando que... As defesas estão iniciando no mês de julho, né? A partir de 1º de julho até 31 de julho é um mês de defesas, que o aluno tem para defender naquele mês, né? Aí ele pode escolher se ele vai defender dia 29 de julho, dia 3 de julho. Então, aí seria... Sim, pode falar. Não, cortou aqui para mim, Anderson, pode falar. Aí seriam 15 dias a partir da contada defesa, né? Se ele for defender dia 16 de julho, ele teria até 1º de julho para enviar. Por mim pode ser. E aí, o prazo final que a gente tinha, que o colegiado tinha estipulado, aí, a Soraya até colocou, porque o prazo final que o colegiado tinha estipulado era 28/6. Eu acho que talvez podia manter esse prazo, 28/6, sabe? Para, não sei. Ou então não deixar prazo nenhum, entendeu? Voltar ao prazo dos 15 dias. Mas, porque, por exemplo, quem for defender dia 1º de julho, né, tem menos prazo. A gente tinha deixado 28 de junho, pensando nesse mês ainda, né, e na existência do prazo do Sisbin. Já que nós estamos rompendo todos os prazos, a gente pode pensar em deixar, né, deixa eu ver aqui, julho 30, né, vamos colocar na sexta-feira 30 o prazo final para defesa e 15 dias antes o do formulário, né, não tem perigo. E aí o envio vai ser da data que o aluno marcar, né? Ela marcou dia, igual o Anderson colocou ali, dia 15, ele envia até dia 1º. Vai ser pelo formulário, não vai ser por e-mail da secretaria, não, vai ser pelo formulário específico. Mas no formulário já tem que ter lá o aceite dos membros de fora, né? Isso continua a mesma coisa. Exato. A única coisa que tá pronto já tudo. Eu acho que tem que tirar lá só a questão do Sisbin, né, Anderson, que ainda está lá, mas o resto eu acho que fica a mesma coisa, né? Só faz essa questão da contagem da data. Pega o termo final 30 de julho, né? Quem for depositar dia 30, quem for defender no último dia, tem até conta, né, os 15 dias anteriores.
Eu concordo, professora Natália. Eu vou terminar de mexer no formulário, porque assim, com o volume da Sucupira, acaba que a gente está dedicando mais por questão de prazo na Sucupira. Mas algumas coisas vão mudar, como por exemplo o link da reunião via Meet, o aluno vai ter que mandar para a gente poder divulgar também para outros. Foi um problema que a gente detectou na última, que o link acabava sendo gerado 2, 3 dias antes da defesa e ficava uma coisa um pouco complicada. Alguns pontos a gente vai ajeitando. Eu acho que pode deixar nítido, Anderson, a questão da responsabilidade da criação da reunião e do link como orientador. Sim. Entendeu? Para não, talvez, né, depois até compensa, né, mandar um e-mail para todos os professores falando desses prazos, dessas mudanças no procedimento e contar, que é igual a gente já faz na graduação, né, não vai ter tanto perigo, a diferença é que vai ser feito pelo formulário. Sim, Só aproveitando a oportunidade também, professora Natália, já falando no termo da questão de mudança de coisas relacionadas à defesa, a ata de dissertação, a ata de defesa, ela vai mudar, porque atualmente ela não tem prazo de validade. E em conversas com o professor Alexandre, junto com a própria também, nós estamos tendo um grande problema, que é o seguinte, o aluno, ele defende, ele pega a ata, e ele não faz as correções, não faz o depósito mais, porque a ata, para ele já é o documento que ele precisava para, enfim, assumir um concurso, ou começar a dar uma aula, indiferente. E aí a gente tem esse problema agora na hora de implementar o Sucupira, porque a gente não tem as informações, o aluno não manda de volta a dissertação corrigida, a gente precisa alimentar a plataforma, tem alunos que não solicitam diploma, enfim. Aí pensando nisso, a gente vai passar a datar a ata com validade de 6 meses, que é o tempo que a gente estipula para que o aluno possa pedir o diploma e ter o diploma. Só para informar o colegiado aí. Essa alteração ela é importante porque a gente vai descobrir, por exemplo, que na hora de preencher o Sucupira, que tem dissertação que não está no Sisbin. E a dissertação não está no Sisbin porque a pessoa defendeu, ficou com a ata e... Porque ela só precisa, se ela precisar do diploma, é que ela precisa ter depositado, né? Com a ata ela já some e aí não deposita o trem, e a gente não pode ter um... Isso Mas é um negócio não é assim. nem pra gente, pro orientador não dá notícia. Pois é, então a gente vai mudar isso daí para dar um prazo, até porque a gente não é obrigado a fornecer a ata como documento que é o FOP que fornece, que é o diploma, né? A gente dá essa ata só para possibilitar a pessoa poder fazer algum concurso, alguma coisa assim, mas aí vamos colocar um prazo de validade de 6 meses no máximo, para que a pessoa faça o depósito da dissertação definitiva. Isso é outro ponto, gente. Essa ata que o PPGD criou para trazer uma qualidade de vida maior para o aluno, né, para facilitar, ela não é uma coisa da UFOP. A ata da UFOP ela é realizada depois que a banca é feita. E essa ata nossa, ela é praticamente feita antes, né? O professor apenas preenche a nota no final e já libera para o aluno. E acabou gerando esse transtorno por causa disso. Pois é. Ok, aí agora a gente chega na questão efetivamente dos pedidos para postergar prazo de depósito, que aí isso leva a... Vamos lá, Natália, antes da gente... Não, eu vou falar antes, porque, como eu falei, eu tenho outra você tem que reunião sair. agora, 2 verdade, horas. Agora, 2. E só para falar, né, que tem um pedido de uma orientanda minha, e na composição do colegiado anterior, eu também tive um outro pedido de prorrogação de prazo, que foi do Tiago Crivellari, né, que ele teve mudança de orientação, né, teve que rever o projeto todo. E, na época, a gente discutiu muito no colegiado, porque, né, não sei se o Anderson vai lembrar, que estavam solicitando a anuência do orientador, né, e aí eu até conversei com a Clara, né, e falei com ela, assim, que eu não entendo que seja a anuência de orientador, entendeu? O orientador, como não foi, né, dado causa pela orientação, né, e principalmente em casos que envolvem questões médicas, ou outras coisas que, assim, como que eu vou anuir numa coisa que eu não conheço, né? O que eu posso fazer é da ciência. Então, assim, como já tinha sido isso levantado, né, até foi informado que a representação docente estava solicitando anuência, né, e aí eu já venho discutindo muito aqui no colegiado isso, que eu não entendo que seja anuência, eu acho que tem que ser uma ciência, né, se o orientador está sabendo,
né? E aí, como eu vou ter que sair, eu só já queria adiantar essa questão, né? Eu acho que a gente já flexibilizou muito as questões de prazo, né? Eu acho que quem tiver pedido aí com um mês, etc., já está bem atendido. E como eu falei, né, na outra reunião, a gente tem que fazer permanentemente esse exercício de alteridade, né? Não está fácil para quem está do lado de cá também. E, enfim, era só isso, gente. Aí qualquer coisa, estou no Zap aqui, vou só mudar de sala. Ok, obrigado, Natália. Boa continuação para vocês. Ok, então vamos lá. Valeu. Oi. Só para finalizar o raciocínio da professora Natália, que ela sim. colocou, é porque antigamente o colegiado, na composição anterior, e assim, é um aprendizado que a gente tem ao longo do exercício, né, da função. A gente solicitava anuência, e, por exemplo, casos de alunos que tiveram problema com o orientador e queriam trocar, eles ficavam assim, como é que eu vou pedir anuência se eu já estou brigado com o meu orientador? Então, alguns pedidos a gente entende realmente que não é questão de anuência, é questão de ciência, né? É só que a Natália trouxe essa questão e eu queria frisar o porquê dela. Eu entendi. Vamos lá. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar para os próximos, né? Vamos lá, então, Ana Laura. Você tem aí vários. Então, vamos... Acho que o requerimento da Soraya, então, já foi vencido, né, Soraya? Vendo que ela está aqui, só para confirmar. Estava aí. Que era só a questão do depósito do Sisbin. E aí a gente tem aqui 3, 4 alunas que pediram, acho que elas estão aqui também, elas vão poder falar, elas pediram um mês, né, de prorrogação desse prazo, que no caso é a Giovana, a Bárbara e a Clara. E aí, como elas estão aqui, elas vão poder falar para a gente se esse prazo, né, que a gente já não tem mais o prazo do dia 28 de junho, né, se com essa nova decisão aí do colegiado, se elas já estão compreendidas ou se elas vão querer mais realmente o prazo para a defesa também. E não tem o prazo do Sisbin também, né? Então, isso, não tem o prazo do Sisbin. Tinha um mês antes desse prazo de 28 de junho, era o prazo do Sisbin. Isso, é porque ambas as três, né, a Clara, a Bárbara e a Giovana, elas pediram a prorrogação de um mês do depósito. E aí, como não tem mais o prazo, né, do Sisbin... É porque, na verdade, assim, Alexandre, Ana Laura, o depósito no Sisbin começava, né, semana passada, ia até o final de maio, e a partir do 1º de junho até o 28 de junho, era o depósito na secretaria. Agora, o que a gente fez? A gente não tem depósito Sisbin, ganharam um mês. E a gente flexibilizou anteriormente tal ponto, que é 15 dias antes. Então, por exemplo, quem for defender 30 de julho, já ganhou 2 meses. Nessa isso conta. aí, acho que Clara levantou a mão, ela vai poder falar, a Giovana e a... Então, vamos lá. Giovana disse que o dela perdeu objeto. Ok. Clara. Eu tenho só uma dúvida a respeito... Somos nós quem marcamos a banca, certo? Você junto com seu orientador, sim. Não era só isso, porque aí acontece o mesmo que a Giovana também. Perdeu o objeto. Então, o que eu vou pedir para vocês, mais do que nunca, para todo mundo, né, da turma de vocês que vai defender, é que vocês conversem. Eu vou mandar um e-mail também para os professores, mas para vocês conversarem muito bem conversado aí com o professor, que o dia que vocês forem preencher esse formulário de Excel, vocês precisam já ter, o cara com aceite, depois, enfim, o dia, o horário, o aceite, que aí beleza, aí não tem problema, 15 dias para a pessoa ler. Ok. Tá, então uma das 3 que tinham pedido um mês já foram contempladas. A Stefane, que está aqui, talvez ela queira falar, ela tinha pedido 60 dias. Stefane, você está por aí? Você quer falar? Você está sem som, Você Stefane. está sem áudio, Stefane. Pronto, resolvido. Boa tarde, gente. Então, para mim, na verdade, de acordo com o que eu tinha pedido, seriam 15 dias de diferença. Aí eu mantenho o pedido por causa disso, que vão fazer falta para mim. E aí o seu pedido passa a ser de prorrogação não de 60 dias, seria de quanto tempo? 15 Seria de quanto dias. tempo?
Mais 15 dias. Que seria até o final de 28 de julho, né? Até o final de julho pode ser até a nossa data de defesa até 30 de julho, 30 do Mas 7. Mas para poder entregar, né? Eu não tenho prazo, tem que pelo menos um Se você fosse defender no dia 30 do 7, você teria que preencher o formulário até o dia 15 do 7. Pois é, mas eu queria depositar até dia 28 de julho, porque vai fazer diferença para mim esse tempo, entendeu? Ok, então vamos lá. Ana Laura, você está com um requerimento da Stefania, ou se a Stefania mesmo quiser dizer, acho que a gente vai ter que, de quem quiser manter aí a argumentação, a gente vai ter que analisar caso por caso. Na última reunião do colegiado, a gente chegou a representação discente chegou a propor a gente fazer um adiamento geral, e aí a gente acabou decidindo de não fazer geral e ouvimos caso a caso. Então, eu acho que agora é o caso de ouvirmos caso a caso. Certo. No meu caso é o seguinte, fora o que eu já tinha falado, né, na outra semana, a questão de criança em casa, agravamento da pandemia, e eu não tenho parente aqui, aí quando agrava a pandemia eu dispenso a babá, né, meu marido trabalha fora, mas agora o principal motivo que me levou a fazer esse pedido agora é porque naquela época eu não quis falar, porque eu estava no 3º trimestre, mas agora eu já estou no 2º trimestre, estou mais tranquila, mas eu estou grávida, uma gravidez de risco. Para quem não sabe, em outubro eu tive um aborto, e agora eu estou tendo outra gravidez, estou tendo, enfim, alguns sangramentos, tenho que fazer repouso, e para eu ter uma gravidez mais tranquila, eu conversei com minha médica e ela me deu um atestado falando que era necessário para eu ficar mais calma. É isso. Ok, Stefania. Eu vi o seu requerimento, vi a questão da gravidez, eu acho que a gente tem, inclusive, no formulário que a gente preenche para a CAPES, essas questões de exceção, inclusive em casos de doença e em casos de gravidez também, né? Então, vamos lá. Então, está em discussão, pessoal. Renata, Mauri, Anderson. Ia falar Ana Laura, mas enfim, só... Para a gente poder... Posso falar, Ana Laura, eu falo depois. Eu ia perguntar se para a gente poder votar certinho, se a Stefania não quer colocar uma data, né? Falar assim, eu quero defender até tal dia, e aí a gente volta em cima dessa data para você. A minha defesa pode ser igual a de todo mundo. Assim, eu deposito 15 dias antes da defesa. Para mim, o mais importante é o depósito, né? Porque depois que eu depositar, já está pronto. Então, para mim, tanto faz. Seria 10 de agosto, eu acho, né? Poderia ser até dia 10 de agosto, que é dia 28 de julho. 3 dias, 12 de agosto, né? 12 de agosto, que aí seria 15 dias. Eu não sei direito o prazo, mas eu entregaria o meu trabalho revisado pelo meu orientador até dia 28, com os aceites, com tudo, até dia 28 de julho. E aí, depois dessa data, 15 dias que eu tenho que marcar a data, não é isso? Eu preciso de um prazo de 15 dias para organizar a dissertação. Na verdade, no dia 28 de julho, você teria... Sim. Na verdade, o dia que você preenche o formulário, você já tem que ter previsto já a data de defesa. Então, aí eu vou conversar com o Bruno, mas aí para eu poder fazer a defesa, então, acho que se eu depositar no prazo máximo, pode ser dia de agosto, né? Então, vamos lá, vamos discutir. Eu teria o Bruno que, né, aí é com ele, assim, de ficar melhor para ele. A minha sugestão, Alexandre, de encaminhamento para votação é a gente deixar como prazo final o pedido da Stefania, né, de 28 de julho para depósito, e não já pré-fixar a data da defesa, porque aí a gente estaria colocando uma imposição ao professor Bruno, e a gente não sabe como que está a articulação dele nesse sentido para formar a banca dela, entendeu? Se o pessoal que vai participar da banca vai poder no dia 2 de agosto, eles vão poder dia 11, eles vão poder dia 10, vão poder dia 15. Eu não sei. Não tem como a gente impor a defesa para dali exatamente 15 dias exatos por conta dessa questão, né?
Então, o meu encaminhamento é votar única e exclusivamente para o depósito final dia 28 de julho. Uhum. E aí, a gente tem um É a carinho data. de entrar em contato com o professor Bruno, né? Acho que a coordenação, a discente e o professor Bruno como professor do programa, a gente passa por essa questão dos 15 dias e vê como ele vai articular isso. Ok, votação, então. Eu queria pedir Mauri, Renata. eu queria só um esclarecimento mesmo, sobre o atestado. O atestado em si, ele deve passar por avaliação do colegiado? Então, professora Renata, essa questão ela foi superada, só um exemplo, né? Com o Thiago Crivellari, que a professora Natália citou. Ele entrou com um atestado, pedido na junta médica, enfim. E a gente não tem autonomia ou capacidade para poder julgar um atestado. Quem faz isso dentro da universidade é o CIAS. Todavia, o CIAS tá totalmente comprometido devido à pandemia. O CIAS pode conceder assim, um prazo que a gente tenha que cumprir. O CIAS pode virar e falar assim, ó, ela tem que adiar em 3 meses a defesa, e a gente vai cumprir esse prazo. Mas a gente mesmo não tem como validar esse atestado, por assim dizer. Perfeito, mas precisa do CIAS. Nós Em não tempos podemos. normais precisaria, né? Mais do CIAS, mas eles estão suspensos com esse serviço. Ah, tá. Porque, até considerar o que a Natália trouxe, né? Talvez fosse o caso de, à época, não sei, a Estefânia simplesmente apresentar esse atestado. Mas eu não sei também, assim, se isso resolve ou se só adia uma solução que, ao final, deverá ser dada pelo colegiado. Pois é, a minha ideia era que a gente já decidisse isso hoje. Stefania, ela anexou documentos no formulário Sim, dela. eu vi, sim. Então... O Amaury teve um problema com o Meet dele, tá voltando, mas vamos lá. Ana Laura, como é que... Eu escrevi aí de acordo, né, com o prazo do depósito da ok. O Estefânia, de foi dia acordo 28. com relação a isso, eu não tinha Isso. entendido o que era. Por mim, eu acho que eu vi a justificativa, eu acho que por mim tá ok também, o depósito até o dia 28/7, e aí ver com o Bruno para quando que... Mas aí, assim, Stefânia, eu acho que é importante que, se o Bruno vir, de acordo com os membros da banca, sei lá, que a pessoa só tem disponibilidade, sei lá, da primeira semana de agosto, isso implicaria, de repente, você ter que depositar antes. E aí fica, na verdade, na dependência do Bruno conseguir marcar aí na segunda semana de agosto, para coincidir aí os 15 dias. Tá, eu vou conversar De com novo, ele. a gente não tem como impor para o Bruno até porque depende de quem ele chamar, enfim. Ok, acho que com relação ao seu requerimento, acho que tá ok. Vamos para o próximo, então. Agora eu não sei qual que tá na ordem, pode ser qualquer um dos dois, tem o do Cleverson e da Paola. Pode ir qualquer um dos dois. Tá, vamos começar do Cleverson, então. O Cleverson vou falar da Paola, porque o Cleverson é do Amaury, acho que ele vai poder falar melhor, porque é questão da pesquisa especificamente. O da Paola é questão de saúde, ela foi diagnosticada recentemente, né, com alguns problemas de saúde mental, ela anexou os documentos, ela até pediu um pouco de Descrição. Isso, descrição, para a gente tratar desse assunto, mas estão todos lá, os relatórios estão todos lá. E ela pediu foi o trancamento da disciplina da dissertação. Ou seja, ela não faria a dissertação junto com a turma dela. Né? Ela se matricularia no próximo semestre. Eu não sei como que se daria isso dentro do colegiado com a secretaria. Mas ela pediu foi o trancamento, né, para esse período. Só para explicar, não existe a possibilidade de se trancar a dissertação. Por quê? Porque a dissertação é a única disciplina que faz o aluno, depois que ele já faz tudo, seminário, estágio de docência, completa os créditos, ter vínculo com a instituição. Se eu cancelo a matrícula dela em dissertação, porque o sistema não permite trancar, só permite cancelar,
e aí é um processo muito mais trabalhoso, envolve a prova, envolve alterar dados, enfim, ela perde o vínculo com a instituição, ela se torna uma aluna desligada. O que acontece? Ela pode, por prazo regimental, ela tem que defender em 24 meses, e o colegiado pode prorrogar esse prazo por até 12 meses. O pedido dela é impraticável, eu não consigo trancar. Ela já está em elaboração de tese, ela pode continuar em elaboração de tese para o próximo semestre, se o colegiado decidir conceder esses 6 meses. Porque o ato de trancar, ele é impossibilitado. Entendi. Então, aí, o que você acha, Alexandre? A gente poderia ver esse requerimento dela dessa forma que o Anderson falou? Né? Não como trancamento, mas adiar o prazo? Na verdade, o pedido dela é de adiamento de prazo, não é nem de trancamento. Realmente não tem como, na graduação não tem como fazer isso, aqui a gente nem tem como fazer. Eu acho que é essa a discussão, é se a gente vai conceder a ela pede então mais 6 meses. Acredito que seria 6 meses, né? Se fosse o próximo semestre, seria final do ano, né? Não, 2021. Ela entrou quando? Quando? Acho que março de 2019? Fevereiro de 2019, por aí. Fevereiro de 2019. Ela pede o trancamento por um semestre. Eu acredito que seja o adiamento por 6 meses, né? 6 meses. A gente pode conceder para ela mais 6 meses de elaboração de tese e dissertação. Aí, ao invés de defender com 24, ela vai defender ela defende com 30. 30, que é a gente... 36 é o limite. 36 é o limite... Para conhecimento de todos, 36 é o limite, passou disso é desligado. O colegiado não tem autonomia nenhuma para discorrer por prazo acima de 36. A autonomia do colegiado compreende 24 meses a 36. 36 é desligado. Aí já é o Conselho Universitário da Universidade, é o CUNE e o CEP. Não tem nem que ser debatido na esfera do colegiado. Bom, eu acho que a gente pode discutir isso, então. Quer dizer, o primeiro pedido dela está indeferido. A gente vai considerar aí uma interpretação do pedido dela, um pedido subsidiário implícito, aí, que seria o de adiar por 6 meses. Isso é linguagem processualista, viu, Anderson? Não precisa se preocupar, não. Vamos lá. A Mauri, Renata, Ana Laura. Olha, Alexandre, eu perdi o começo da discussão. Você me desculpe, porque eu tive um problema, tive que passar para o celular aqui, tá uma confusão hoje. Mas qual que é o fundamento? Vai lá, Ana Laura, pode falar. Ela está com alguns problemas de saúde. A Mauriel foi diagnosticada recentemente com um problema de saúde mental. Ela anexou lá, está lá no Drive, né? Provavelmente todos os vários relatórios, várias documentações em relação a esse problema dela. E a ciência da Tati, né, que é a orientadora dela. Ela alega anuência, né? Isso, a anuência. Ela não fala. Ela já tem a concordância da professora Tatiana. Eu estou de acordo, tá, com a concessão. Sim, né? Em razão de saúde. A sua motivação não é equivalente, mas a natureza é a mesma da Estefânia, né? É médica, então acho que até que por razoabilidade. E também, mas assim, porque na verdade, no caso de gravidez, a gente sabe, ainda mais no caso dela, tem uma questão da Estefânia tem um caso de risco e tal. No caso da Paola, o que a gente tem também aqui é uma questão tem vários documentos que foram anexados, enfim. E aí, de novo, né, como a gente está sem a possibilidade de submeter isso ao departamento próprio da universidade para fazer análise, a gente tem que considerar aquilo que foi trazido da forma como foi trazido. Eu também estou de acordo, ela então teria mais 6 meses, o que significa que ela teria que defender até o final deste ano, né? Aí tem que ser levado aí para a Paula que ela não pode ter mais nenhum adiamento além desse, porque senão ela vai ser, ela seria desligada do programa, esse é o problema. Então, o novo prazo dela seria dezembro. Sim. Ok, vamos lá. Próximo é o Cleberson? Isso, o próximo é o Cleberson. O Cleberson é orientando do professor Amaury, né, que está até aqui. O que ele colocou mais para a gente foi a questão
própria da pesquisa específica dele, né? Ele teve alguns problemas de inconsistência de dados, ele teve, em razão, né, do coronavírus, ele não pôde fazer a pesquisa dele do jeito que estava planejada, do jeito que chegou acho que, né, até estava bem, o andamento já estava, né, bastante adiantado, ele teve essa questão de ter que reaplicar os questionários, ele está tendo que fazer isso tudo agora, e aí agora veio a pandemia de novo, ele teve dificuldade de reaplicar esses questionamentos, e ele está pedindo o prazo de mais 4 meses para a finalização do trabalho. A Maurício, quer falar? Eu quero explicar essa situação. Cleberson contratou a empresa Júnior de Estatística da UFOP para aplicar questionários para trabalhadores do comércio, hotelaria de Ouro Preto e Mariana. Então, seria uma pesquisa de campo, foi aprovada pelo CEP, via plataforma Brasil, tudo certinho. E aí, a empresa Júnior, quando ia começar a fazer a aplicação, a empresa Júnior de Estatística, veio a pandemia, eles não conseguiram, mas até falar que não conseguiram, eles demoraram. Em seguida, o Cleberson contratou uma empresa de Ouro Preto, que trabalha com pesquisa, que é de um professor também de estatística da UFOP, que teve muita dificuldade com a aplicação em razão do abre e fecha das atividades durante a pandemia. E depois que essa empresa entregou, houve uma identificação de erros na aplicação de alguns formulários, e ele vai ter que refazer isso. Então, em razão dessa dificuldade de entrevistar trabalhadores, já é um negócio complicado, porque não pode ser no trabalho dele, porque ele não fala mal do patrão dentro do trabalho, né? Tem que ser na rua. E as pessoas não estão na rua. E quando estão, você conversar entrevistar uma pessoa, está muito complicado. Mas ele entende que consegue, com 4 meses, concluir esse campo, refazer o que tem que ser refeito, para concluir a dissertação dele. E aí eu insisti muito com ele para ver se a gente conseguia fazer no prazo, mas infelizmente, em razão desses problemas da pesquisa de campo, não foi possível concluir. Eu estou de acordo com o pedido dele. Entendi. Mas só uma coisa, se o problema for só com alguns formulários, ele não pode diminuir um pouquinho o espectro e, enfim, e fazer as mesmas conclusões com menos dados, não? O problema é que há uma fórmula que eu também não consigo entender, porque isso é estatística e na matemática eu sempre tirava notas péssimas. Tem um cálculo que é um número exato para que ele possa gerar, a partir dali, conclusões estatisticamente fundamentadas. Então, ele teve que tem uma fórmula matemática que diz que num universo de tantos mil trabalhadores, ele teria que entrevistar, sei lá, 180, 140. Se ele entrevistar menos do que isso, ele não pode afirmar estatisticamente que o resultado foi obtido tecnicamente, sabe? É um número. Se fosse menos técnico isso, qualquer percentual que você trouxer, você consegue trabalhar com ele, mas não. Existe um fundamento estatístico para isso. Entendi. Bom, vamos lá. Ale, corroborando com o professor Mauri, realmente algumas questões na estatística, você tem um intervalo de amostragem mínimo para se fazer o cálculo, sabe? O IBGE usa, o próprio IBGE fornece, tem uma tabela para N situações, e aí entrevistar com menos realmente compromete o resultado, assim, coisa astronômica. O intervalo de confiança fica muito menor. Ele deve estar trabalhando com intervalo de confiança de 99%. E esse de 99 para 90 muda, uma outra realidade dentro da estatística. Então, assim, eu sou a favor do pedido por essa questão, né? Que não tem como. Trazer uma informação que pode ser totalmente errada, né? Jogar fora 2 anos de pesquisa. Entendi. De novo, a gente está trabalhando com essa questão da exceção, né? Que a gente está vivendo esse tempo de exceção e, enfim, eu acho que em tempos normais, a minha sugestão seria, então, não faz a pesquisa prática, faça uma pesquisa teórica. Mas, enfim, depois de já ter tido todos esses contratempos em cima justamente por causa da pandemia,
enfim, eu também estou de acordo. Eu acho que é o caso para a gente não perder o aluno, não perder a pesquisa do aluno e não ficar com esse, né, com esse insucesso. Uhum. Não, eu acho que a gente no direito precisa mais que nunca termos pesquisas empíricas, pesquisa com estatística e tal, né? Chega da gente ficar fazendo só resenha de livro, né? Eu acho extremamente importante, sou extremamente favorável a isso, então acho que tem que incentivar mesmo a gente ter pesquisas assim. Então, por mim... Beleza, obrigado. Ok. Quem mais? Aí agora não é sobre prazo, né? Acho que os que tinha, pelo menos os que eu tenho aqui de prazo foram só esses mesmo, né, Anderson? Acho que sim. E aí agora é o da Ana Carolina, que é sobre a questão da matrícula no estágio de docência. Qual que é o problema? Deixa eu só lembrar aqui. Ana Carolina, Tentando achar aqui, acho que foram só esses mesmo. Acho que foram todos os de... Ô, Ana Laura, a Bárbara fez um requerimento, você chegou a ver? Sim, o da Bárbara também foi um mês, né? Então... então, tá... Aí o da Bárbara... Elas declinaram do pedido delas. E aí ficou o da Stefania, que era um pouco mais, o Cleberson também tinha pedido um pouco mais, então, e a Paola, né? Que foi a última, e agora a Ana. Na Ana, ela tá falando que no período de 2021, a Ana Carolina Cardoso, ela está dizendo que no período de 2020.1 ela fez requerimento apenas para o estágio na disciplina EDU 144, mas também acabou fazendo na EDU 531, ambas da professora Margarete. Ela quer que as duas sejam reconhecidas, é isso? Isso, ela acabou pedindo a matrícula só de uma, só que ela foi matriculada só em uma das duas, né? Ela tem o plano das duas, ela tem o relatório das duas, ela enviou, né, ambos lá no formulário, ela pediu que ela fosse matriculada, né, no segundo estágio de docência, e aí com referência a essa segunda disciplina. Só uma observação que o pessoal falou no chat, realmente, a gente tem que voltar na questão da Flávia, ela pediu 90 dias, acabei de ler aqui. Peraí, então tem um requerimento da Flávia também. Deixa eu achar o dela aqui. Flávia. É o número 72, Ale. Sim. Não. Tá, a Flávia também está alegando questões de saúde, né? Quem que orienta ela? Eu acho que é a Natália. Ok, então, vamos discutir. Não, é o Roberto, ela é o Roberto. É porque eu tentei abrir ali o formulário e não foi negado o acesso. Tem discussão, pessoal. É a mesma situação anterior, né? Não, a pessoa apresentou os relatórios. Eu acho que é a situação da Paola. Sim, não tem motivo para votar diferente, não. Ok, então, Flávia. 3 meses. Só para efeito de compor todo mundo de acordo, então, professora Renata, Ana Laura. Eu estou de acordo. Então, vamos voltar para o próximo tema. Tá, isso da Ana. Anderson, deixa eu só entender. Isso foi lá no departamento de educação, né? Pelo que eu estou vendo aqui das disciplinas. Isso, ela teve até esse problema que eu falei no começo, ela teve esse problema de saber quem que tinha que aprovar, ela teve essa inconsistência, sabe? Então, isso que gerou essa dificuldade. Ela pediu a matrícula para um, mas ela nem sabia se ela conseguiu o plano ser aprovado, porque ela mandou para o departamento do direito, o direito falou que tinha que ser para educação, e aí teve todo esse problema. Ela fez ela fez 2 estágios de docência, em 2 matérias distintas, ela enviou para a gente os planos das duas e os relatórios, porque ela já terminou os 2. Mas o departamento de educação não apreciou o pedido das duas, só apreciou de uma disciplina? Pelo que eu entendi, apreciou das duas, só que ela só está matriculada em um. No histórico dela só tem um. Tá, mas ela fez os 2 durante o mesmo semestre. Isso.
Assim, eu posso estar até equivocado, e aí a discente pode falar e tudo, mas o que chegou para mim é o seguinte, ela fez a solicitação de um estágio de docência junto com a secretaria, e ela foi matriculada nesse. Aí, essa semana que passou agora, ela vem apresentando um novo plano de trabalho de um estágio de docência que ela já realizou, e pedindo que seja matriculada retroativamente. Sim, mas esse outro foi realizado em outro semestre? Não, no mesmo semestre, foi junto. Tá, ela fez estágio em duas disciplinas em 2020.1. Isso. Agora, a questão é que, para efeito da matrícula aí, eu não considero o prazo ou considero o número de disciplinas? Quer dizer, considero o semestre ou o número de disciplinas, Anderson? Só para eu entender, porque para mim parecia que considerava o semestre, não? Não, é o seguinte, tem dois problemas. Primeiro, que eu não consigo lançar mais para o período que ela pediu, porque já passou o período. Aí eu tenho que entrar em contato com a PRO, pedir para eles lançarem, porque eles que têm a autonomia no sistema, e ultimamente a PRO tem sido bem rígida com relação a isso. Essa atribuição de prazos, enfim, tem negado bastante solicitações que a gente tem feito. Já é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é permitido, o último colegiado já discutiu sobre isso, não é permitido fazer 2 estágios de docência no mesmo semestre. Aconteceu que o Rainer fez uma solicitação, o colegiado autorizou essa solicitação sem ter esse conhecimento prévio, essa atenção, e teve que ser feita uma gambiarra para implementar isso que o colegiado havia solicitado. Infelizmente, porque o que acontece? O estágio em docência, dentro da instituição, é o FOP como um todo, o estágio de docência é uma coisa. Para o PPGD, o estágio de docência virou algo a mais, uma coisa a mais. E a UFOP, quando se planeja, quando cria o sistema, tudo, ela pensa na UFOP, não na especificidade de cada um. Então, a gente tem que adequar a nossa demanda, a nossa maneira de pensar dentro da UFOP. O estágio de docência para a UFOP, para título de conhecimento, ele é obrigatório apenas para os bolsistas, e é um semestre. O PPGD, como busca fornecer uma formação voltada para a docência, ele criou dentro da sua grade essa obrigatoriedade de um estágio de docência a mais para todo mundo. Por isso que o bolsista faz 2 e todo mundo faz 1. Mas para a UFOP isso não existe. Por que a UFOP não permite que eu matricule o aluno em 2 estágios de docência por semestre? Porque para o mestrado, o estágio de docência é 2 créditos, 30 horas, e para o doutorado, ele é 60 horas, 4 créditos. Só que quem programou o sistema não colocou essas 2 especificidades. Quando eu matriculo em estágio de docência, ele vira estágio de docência de mestrado se o aluno é de mestrado, estágio de docência de doutorado se o aluno é de doutorado. Mas o sistema só me permite 1 por conta desse limite. Ele imagina que todos serão doutorado. Então, ele não me deixa matricular uma segunda vez o aluno. Teria que ser criada uma gambiarra. O que é essa gambiarra? É eu falar que o aluno cursou, oferecer créditos para ele a mais. Vai ficar concessão de crédito, estágio em docência. E aí o colegiado delibera diante dessas informações que eu trouxe. Diga aí, Ana Laura. Eu acho que a Mauri levantou a mão antes. Antes? Então, ok, a Mauri. Eu não sabia dessa informação das 2 disciplinas no mesmo semestre, até porque agora com o ensino remoto, eu pensei, até pedi, e é isso que está vindo hoje para o PPGD, eu estou matriculando 2 estagiários de docência nas minhas 2 disciplinas, para que os 2 possam ter acesso às 2 disciplinas no Moodle. E aí, eles não precisam de dupla certificação, basta uma, mas eu estou pedindo que eles sejam estagiários de docência em DIR 574 e DIR 575, para que eu tenha, para que eles sejam habilitados lá na plataforma Moodle. E aí eu não sei se isso será um problema também aí agora. O professor Mauri, quanto a isso, não é o problema ele existe no sistema de registro acadêmico da pós-graduação. O Moodle, no caso, não conversa, então acredito que você não vai ter problema, você pode colocar quantos você quiser na mesma disciplina, mas para efeito de certificação... O problema é se eles quiserem ser certificados nas 2. Se eles quiserem, eles têm que estar cientes, e aí de uma maneira formal, né, de que eles não vão ser certificados pelas 2. Beleza, eu vou conversar com eles, então. Acho que o problema é que a Ana Carolina e a Margarete não sabia disso. A Margarete solicitou que a Ana Carolina fizesse nas 2.
né, para funcionar como 2 estágios de docência. E a questão é que, apesar de da nossa matriz ela solicitar apenas uma, né, colocar um estágio de docência como obrigatório, isso pode gerar pontos em concursos e etc. Então, acho que seria fundamental que constasse no histórico, né, já que a Ana Carolina ela fez como pedido da Margarete. Eu não sei se a educação tem alguma coisa diferente, né? Às vezes pode fazer 2 por semestre. Mas se for, seria o do programa deles, né? Agora, de qualquer forma, seria meio esquisito, porque o sistema é único. Porque está aprovado por lá, né? Eu tô falando, o sistema é único, então, a menos que mesmo o programa de pós-graduação deles não poderia prever diferente do que do que o sistema da UFOP prevê. Com certeza. Tem alguma resolução que fala isso, Anderson? Você sabe falar pra gente? Porque é até bom que eu já falo com os alunos, porque acho que eles não sabem disso, né? Como até a Mauri mesmo estava falando agora. A resolução sobre estágio de docência é a CEP 7465. E ela fala que não pode fazer mais de 1 por semestre. A professora Renata até trouxe. Não, ela não fala que pode ser feito mais de 1 por semestre. Isso foi uma coisa que a gente descobriu na prática. Ah, tá. Então não tem uma resolução que proíbe isso. Não tem resolução que proíbe. Mas, assim, o que eu estou trazendo para o colegiado é essa informação. Da outra vez, o colegiado aprovou justamente por isso. Não tem uma resolução. Vamos implementar? Aí, não dá para implementar. Aí a própria falou, não pode por causa disso. E a gente não vai fazer, e bateu o martelo e a gente ficou assim, no limbo, porque quem pode executar não quer executar. E a gente deu a nossa palavra que ia fazer. Como que nós vamos fazer? Foi isso que aconteceu. Por isso que eu trago de novo para o colegiado a mesma informação. O colegiado libera. Se o colegiado falar assim, não, tem que constar. Então tá, vai constar. Vai ser concessão de crédito referente a essa atividade. Não vai aparecer lá bonitinho, escrito assim, estágio de docência. Na frente vai aparecer concessão de crédito, estágio de docência, tananana. Gente, se a própria não faz, a gente vai fazer? Eu recomendo fortemente ao colegiado, após essa questão específica, deixar bem claro de que não se permite 2 estágios de docência no mesmo semestre. Caso mas aí é o mesmo caso que você trouxe. Aí o Rainer fez, foi uma aprovação numa confusão do... Só um instantinho, Vitor. Numa confusão aí do... Nossa Senhora. A gente entende, Renata, não tem problema não. Mas vamos entender. Eu acho que se não tem, gente, uma resolução proibindo, a aluna não estava ciente disso, a professora não estava ciente disso, acho que a gente deveria analisar da forma com que o Anderson expôs para a gente, né? Colocar como crédito, concessão de crédito extra. Porque se não tem uma resolução proibindo, não tinha essa informação vinculada, acho que a aluna não pode sair em prejuízo, sendo que foi uma solicitação da professora. E aí, se tem como colocar como crédito extra, que foi o que foi feito anteriormente. Mas ela poderia fazer uma nova matrícula em estágio de docência e fazer um novo estágio? Mas ela teria que fazer mais um outro estágio, né? Aí seria colocar ela para fazer estágio mas agora. Isso é possível em termos registrais, o Anderson? Regularmente funciona assim. É isso? Estou certo ou não? Sim, se ela optasse por fazer de novo, eu poderia matriculá-la, né? No semestre seguinte, aí ela teria os 2, só que um em cada semestre. Só que ela já tem um plano de trabalho aprovado, né? Inclusive, ela encaminhou. O problema maior que eu vejo aqui, e eu já vou até deixar claro, a educação me aprovou um plano de trabalho 30 de abril de um negócio que já tinha sido executado. Já achei meio assim. Mas é um problema da educação, né? Não tô falando assim, da decente, educação que não fez. Bom, eu sou a favor de, se for lança como concessão de crédito, mas que deixe extremamente explícito que não é uma prática saudável os 2 estágios de docência, se o aluno for requerer o certificado, for precisar da certificação. Se ele quiser fazer porque ele gosta de dar aula e ele quer realmente participar e tudo, aí é ele e o professor que se acertem. Com relação a isso, eu vou acompanhar a própria. Eu também. Qual que é a carga horária da disciplina? Eu não estou com documento. Cada uma 30? Cada uma é 30. Porque eu estou lendo a resolução aqui, tem uma previsão... Ela é 30 para mestrado e 60 para doutorado. Não, Anderson, desculpa, eu não perguntei direito. A disciplina que ela foi estagiária, da educação.
Acho que é 4 créditos. Porque talvez eu não esteja lendo de forma atenta aqui, que eu estou lendo um artigo, mas o artigo da resolução CEP menciona que o aluno só pode se dedicar a um total de 60 horas por semestre. Qual que é o artigo, Renato? Terceiro, Alexandre. No parágrafo 1º. Sim. Mas ele fala das atividades totais, professora Renata. E isso aqui é por conta do doutorado de 60 horas, né? Porque na mestrado é 30 horas que o aluno está matriculado. Agora, se o aluno ficou 60 horas, não tem como a gente ter o controle disso, né? Não, mas o que a Renata está falando é se a disciplina lá, se as duas disciplinas, cada uma delas for de 72 horas, Pois é, não dá, ué. Ela nem teria como prestar as duas. Não, mas aqui está fazendo menção, não a disciplina que ela está matriculada na graduação, mas a disciplina de estágio da pós-graduação. A disciplina de estágio da pós... Olha só, olha o que está escrito. O aluno deverá dedicar-se a, no máximo, 60 horas por semestre às atividades totais de estágio docência. Então, a disciplina sendo 60 horas não quer dizer que a aluna vai fazer 60 horas de estágio docência, né? Até porque ela não vai dar a disciplina inteira com a professora. Não, mas olha só, Ana Laura, também eu concordo com você, mas até faz referência a uma diferenciação entre docência assistida e outras atividades. A docência assistida ainda tem um outro limite, que é de 15 horas. 15 horas por semestre. Que é a da aula propriamente, né? Exatamente. Então, em duas disciplinas, por exemplo, ela só pode ter dado 7, 8 horas, assim, né? Se for dividir aí na... Tem muita regra restritiva, assim, a gente teria que estudar muito minuciosamente para não violar nenhuma regra aí do estágio docência. Eu não sei, gente. Meu receio é que tem norma prévia. Não. Esse é o caso que eu não eu tô acompanhando a PROP nesse sentido. Até que essa resolução mude, a PROP mude o sistema e tal. Eu nem sei que caso foi esse do Rainer, não estava no colegiado na época, mas se tivesse, também estaria votando contra do mesmo jeito. Eu já adianto que a PROP não vai mudar, Alexandre. Já foi solicitado várias vezes pelo PPGD e a resposta é a mesma. O PPGD que tem que se adequar à resolução da universidade. Não a universidade tem que se adequar ao programa de pós-graduação de Direito. Pois é. Apesar de eu não concordar especificamente com esse caso, que acho que ela não tem nada proibindo, já que, caso seja de entendimento colegiado dela não poder aproveitar esses créditos, eu acho que isso tem que ser colocado no nosso regimento. Isso tem que ser vinculado primeiro para os alunos, de imediato, para todos os alunos serem informados disso, e já que a gente está passando por uma revisão no nosso regimento, isso tem que ser colocado, né? Tem que ser criada uma regra de proibir. Mas, Ana, eu não sei se... o que não tem, que eu não vi aqui, mas também fiz a leitura agora, não existe nenhuma regra advertindo que é inadmissível realizar estágio em duas disciplinas simultâneas no mesmo semestre. Isso não tem. Eu sei, mas não precisa ter isso. Espera, Vitor. Eu acho que se o colegiado entende que não pode e quer cumprir, né, de acordo com a PROP, que é uma questão do sistema, acho que a gente pode colocar essa observação para ser analisada nessa análise nossa, e ser avisado os alunos, né? Porque os alunos não sabem disso. Mas é porque tem outras restrições que me parecem já existentes na resolução que sugerem isso, entende? Então, aí eu tô falando assim com muita tranquilidade, até para dizer assim, eu não li a resolução completamente, estou lendo ela agora, mas me parece que tem, porque a própria faria isso também sem critérios? Não creio nisso. Até então, sempre vi, desde o início do funcionamento do mestrado, estágio de docência sempre sendo feito, se a pessoa queria fazer fazia em 2 semestres diferentes. Eu não entendo por que disso de fazer em 2 disciplinas o mesmo semestre, sabe? Isso para mim é novidade, porque desde o início sempre foi separado mesmo, enfim. Vamos lá. Vou colocar em votação aí, meu voto é no sentido de indeferir o pedido, haja visto o sistema aí da PROP. Eu voto da representação discente que
deve ser aprovado, né? Ou ela deve, pelo menos, como o Anderson indicou uma possibilidade, então, essa possibilidade de aproveitar como créditos extras. Ok. Eu sou contrária também. Renata. Eu acompanho o relator, Alexandre. Ok. Anderson. Então, o meu voto, por mais que eu sou contra, porque vai contra as medidas administrativas da universidade, como a Margarete já acabou autorizando isso, a educação autorizou, etc., etc., eu era favorável de conceder a concessão de créditos, aplicar a concessão de créditos apenas nesse caso, mas que, assim, já deixasse claro que daqui em diante, né, não importa o erro, assim, caso o docente venha a errar, que não seja por falta de instrução, que a gente instrua cada vez mais para evitar esse tipo de coisa, assim, debate, né, chovendo molhado. Ok, mas então nós empatamos a votação e vamos ter que suspender, então, dessa deliberação sobre isso, até que na próxima reunião a Natália venha e desempate, né? Por quê? Desculpa, eu perdi a conta aqui. Não, pera. Eu que sou ruim de conta aqui, pera. Secretaria. Não, nós três. Pois é. Até 3-2, é verdade. Gente, eu realmente acho que o colegiado tinha que pensar um pouco melhor sobre isso. A aluna vai ser prejudicada por uma decisão da professora. Gente, mas sabe? olha só. É uma colega de vocês que mandou ela fazer. Gente, ela não tem prejuízo, não. Ela só não tem ganho, mas ela não tem prejuízo. Eu acho que tem uma diferença. E, na verdade, ela teve o ganho. Ela tem o ganho do aprendizado dela para ser futuro. Eu fiz estágio de docência durante meu mestrado inteiro. Na verdade, eu não era estágio de docência, eu era escravo. Assim. Gente, desculpa, olha aqui, achei uma outra norma que eu acho que pode ainda salvaguardar, gente. Artigo 6º da mesma resolução, quer ver? Peraí, acabei de ler. Fala explicitamente que... desculpa, não é o 6º, né? É o 5º parágrafo único. O Anderson até explicou, mas os alunos do curso de mestrado deverão totalizar 2 créditos e os alunos do curso de doutorado 4 créditos, por meio de matrículas não simultâneas para integralização curricular. Não pode, gente. Está explícito. Então está escrito. Está explícito. Então está explícito na resolução. Não pode negar que na resolução. Não tem como, não. Então... Ok, Anderson, você só registra para mim o posicionamento da representação docente, por favor? E se puderem, gente, enviar, a secretaria enviar por e-mail para os professores e para os alunos para dirimir esse problema, para evitar... Até já foi enviado um tempo atrás essa resolução de estágio em docência. Já chegou a ser enviado. Nós vamos enviar novamente, né? Agora vamos chamar a atenção especificamente para esse artigo. Mas porque é exatamente esse mesmo que a Renata falou, é o 5º parágrafo único. Aqui não deixa dúvida. Matou. Que é o artigo 5º parágrafo único. Ok. Com a votação contrária da representação discente. Beleza. O que a gente ainda tem? Ainda temos coisa sua aí, Ana Laura? Para mim, aqui que eu tinha, acabou. Eu acho que... No Drive não tem Em outros assuntos, eu já vou trazer para o colegiado, acho que pelo adiantar da hora, a gente vai acabar encerrando a reunião, provavelmente, mas o colegiado está ciente de que já tem que ser pensada a comissão do processo seletivo, né, para que se planeje as datas, porque nós já estamos no mês de maio, e geralmente a gente divulga edital aí em julho, e a própria ainda precisa avaliar o edital, precisamos consultar todos os professores para saber o número de vagas, então já é um negócio que está passando tempo de ser pensado. Eu vou escrever um e-mail. É que, na verdade, eu estou realmente esperando passar o mês de maio para poder criar qualquer outro encargo, mas eu quero mandar um e-mail para os professores para a gente escolher aí os membros dessa... E quanto ao regimento, a própria pediu. Oi? Vai ter que ser online também, né? Provavelmente. Provavelmente. E quanto ao regimento, a própria já mandou e-mail semana passada pedindo que a gente atualize o nosso regimento. É mais um ponto aí para o colegiado. O que nós precisávamos atualizar era aquele negócio lá de mudar de 24 para 26 créditos, não é isso? Isso, porque assim, saiu uma nova resolução, né, que foi encaminhada na reunião passada, e a gente tem que adequar o nosso regimento a essa nova resolução da UFOP. Eu não cheguei a ler toda a resolução, mas algumas coisas vão mudar. Número de crédito vai ter que mudar. Enfim, entre outras coisas. As nossas resoluções também precisam ser atualizadas. Sim. Credenciamento, bolsas, enfim. E não tem como fazer um regimento sem atualizar a resolução, porque senão uma hora um vai conflitar com o outro.
Eu tenho plenamente consciente de que a gente tem que fazer, mas é porque é aquele negócio, enquanto a gente tiver sob esse negócio da quadrienal, não tem como a gente parar para fazer isso. Sim. Até porque a gente tem que deixar no site as resoluções que estão vigentes e tal para análise da CAPES. Oi, Ana Laura. Só que quando acho que o Anderson já tinha chamado a atenção para essa necessidade do calendário, né, do processo seletivo, e aí na mesma reunião chamaram a atenção também para a gente pensar o calendário do próximo semestre. Sim. A gente também não tem um calendário ainda aprovado. Aí não sei se já seria o caso de poderia incluir agora, ou se a gente já pensa aí para a próxima reunião, porque o próximo semestre já, né, em julho, aí já começaria. Que, na verdade, no caso do nosso calendário de pós-graduação, a gente pode seguir mais ou menos o calendário como se fosse um calendário normal, né? Porque... Sim, tem que ver só em relação às férias de vocês, né? É que a gente tem férias em setembro, Alexandre. Tem férias. Não, acho que a gente vai ter que fazer a mesma coisa que fizemos esse agora, semestre. A gente vai ter que começar, parar durante... Tá, eu acho que isso dá pra gente fazer para a próxima reunião, daqui até lá, eu e Anderson pensarmos aí numa proposta de calendário com esse intervalo aí no meio, pegando as férias da graduação, recesso da graduação, sei lá como é que chama isso agora. Ok? Ok. Ok, então, pessoal, obrigado aí pela presença e vou continuar incomodando vocês, viu? Podem ter certeza disso. Inclusive a representação discente, viu? A Laura já me ajudou muito, aí eu vou precisar mais ainda. Alexandre, até é bom você falar agora, né, já que terminou a reunião, eu tô com